Olá, turma! Vamos lá dar continuidade ao conjunto dos números inteiros, tá? Hoje nós vamos ver o que é uma adição algébrica. Só que vamos recordar as operações de adição e subtração? Vamos lá? Primeiramente, a adição. A adição de números com o mesmo sinal. Ou seja, quando a gente vai precisar adicionar dois números cujos sinais são iguais, né? Nós primeiramente vamos lá retirar todo mundo dos parênteses, como vocês já sabem, e vamos somar os seus módulos. 5 mais 4, 9. E o sinal vai ser o mesmo do 5 e do 4, que no caso aqui, positivo. Vamos retirar dos parênteses o menos 7 e o menos 3. Vamos somar os seus módulos. 7 mais 3, 10. Como ambos são negativos, a resposta fica sendo negativo 10. Ok? Vamos dar uma lembrada aí quando os sinais são diferentes. Mais uma vez, nós vamos retirar dos parênteses o menos 9 e o mais 7. Só que agora, para que a gente possa adicionar esses dois números, nós vamos precisar fazer o quê? Diminuir os seus módulos e vamos dar ao resultado o sinal do maior desses módulos. Então, eu faço 9 menos 7, 2. Como 9 tem maior módulo, eu vou olhar para o sinal dele. É negativo? Esse sinal vem para a resposta. Então, eu tenho lá negativo 2. Próximo lá, vamos retirar mais 6 dos parênteses, o menos 4 dos parênteses, e vamos verificar que 6 menos 4, resultado 2. Quem tem maior módulo aqui é o 6, então a resposta vem a ser positivo. No caso, positivo 2. Então, pessoal, nós fizemos uma pequena revisão da adição quando você tem sinais iguais e quando você tem sinais diferentes. Vamos recordar a subtração? A subtração é bem parecida com a adição, só que um pequeno detalhe. Para subtrair, nós vamos precisar repetir o primeiro e somarmos ao inverso, ou perdão, o oposto do segundo. Então, olha lá, ó, menos 3 mais oposto de mais 1, menos 1. Vamos retirar esses parênteses. Menos 3, menos 1. Como os seus sinais são iguais, nós vamos somar esses módulos. 3 mais 1, 4. E o sinal fica sendo o sinal de negativo. Então, a resposta aqui, menos 4. Vamos mais uma subtração? Ó. Vou repetir o primeiro, vou somar com o oposto do segundo, o oposto de menos 9 mais 9. Então, eu tenho lá, retirando dos parênteses, menos 8 mais 9. Então, ó, vou diminuir seus módulos, 9 menos 8, 1. Quem tem maior módulo é o 9, então, por isso, a resposta vem a ser positiva, ok? Deu para relembrar um pouquinho essas duas operações? Acho que sim, né? Mas a gente vai continuar vendo na adição algébrica essas operações de adição e subtração. Vamos lá ver então o que vem a ser a adição algébrica? A adição algébrica nada mais é do que uma expressão numérica, onde você vai ver os sinais de mais e de menos, ou seja, você tem as operações de adição e subtração. Vamos lá. Como resolver, né? Olha lá, olha, o coleguinha aqui preocupado porque ele precisa saber como solucionar essa situação aí. Mas antes, nós vamos precisar ver duas coisinhas importantes. Primeiro, antes de resolver a adição algébrica, precisamos saber que o mais, quando ele vem antes dos parênteses, ele está dizendo, olha só, cara, conserva o sinal dos números que estão entre parênteses. Aqui, quando for o sinal de menos, ele diz assim, ó,
troca o sinal dos números que estão dentro dos parênteses. Beleza? Vamos ver quanto aos sinais de pontuação. Acho que vocês lembram essa ordem, né? Isso aqui, ó, já desde do quarto ano, quinto ano, a gente vê, né? Que primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, depois o que está entre os colchetes e, por último, o que está entre chaves. Aqui não vai ser diferente. É hora de resolver a adição algébrica. Vamos lá? Voltando a resolver a expressão que aquele coleguinha estava com dúvida. Então, vamos lá. Existem dois modos. Vamos ao primeiro? Bom, como antes dos parênteses eu tenho o sinal de negativo, olha o que eu vou fazer com todos esses valores que estão entre parênteses. Eu vou trocar seus sinais. Aqui, ó, o 2 passa a ser positivo, o 7 passa a ser negativo, o 1 passa a ser negativo e o 4 passa a ser positivo. Então, pessoal, todos os números que estão entre parênteses, né, a gente tem de fazer a troca dos seus sinais. Só lembrando que isso acontece porque antes dos parênteses, o sinal que eu tenho é o sinal de negativo, tá bom? Isso vai acontecer também, num próximo exemplo, quando nós tivermos colchetes e chaves. Perfeito? Então, ó, vamos resolver? Ó, lembrando só uma vez, ó, tudo que é positivo, ó, positivo 8, positivo 2, positivo 4, positivo 14, negativo 7, negativo 1, negativo 8. E aí, ó, 14 menos 8, 6. Professora, cadê o sinal? Não tem sinal, é porque é positivo, né? E como 14 é um número de maior módulo, o resultado leva o sinal dele. Segundo modo, tá? É como se você estivesse resolvendo realmente uma expressão. Olha lá, ó. Positivo 7, positivo 8. Oh, perdão. Positivo 7, positivo 1, positivo 8, negativo 2, negativo 4, negativo 6. E aí vamos lá, ainda mantendo os parênteses, né? Porque a gente ainda vai resolver. Olha lá, ó. Sinais são diferentes, nós vamos diminuir os seus módulos. 2. Como o 8 é o que tem maior módulo, o 2 fica sendo positivo. Da próxima vez, nós vamos precisar retirar esses parênteses do mais 2. Então, vamos precisar olhar aqui, ó, o sinal que vem antes dos parênteses. É negativo? Então, eu vou precisar trocar o sinal do 2. Então, vou ficar com a expressão 8 menos 2. Aí ficou fácil, né? Sinais são diferentes, diminuo e coloco o sinal do maior. Só lembrando, mais uma vez, o 6 não tem sinal, é porque ele é positivo. Vamos ao próximo exemplo. Esse aqui é um pouquinho maior. Nós vamos trabalhar parênteses, colchetes e chaves, né? Porque não adianta só eu falar. Eu preciso dar exemplos a vocês. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos resolver o que está entre parênteses, ou melhor, nós vamos eliminar os parênteses. Então, olha lá. Antes dos parênteses, o que eu tenho é o sinal de positivo. O sinal de positivo, ele diz, mantém o sinal ou conserva o sinal de quem está entre parênteses. Então, na linha de baixo, nós vamos perceber que eu repeti mais 4, as chaves, menos 3, menos, colchetes, 5. E olha lá, o sinal do 7 e do 9 foram mantidos. Por quê? Antes dos parênteses, onde estavam esses dois números, eu tinha o sinal de positivo. Então,
os sinais vão ser mantidos. O 2 estava fora, ele continua sendo negativo. Vamos lá? Agora é hora da gente poder retirar os colchetes. Vou perceber que antes dos colchetes eu tenho sinal de negativo. Então, todos os valores que estão dentro dos colchetes vão trocar os seus sinais. Olha lá, ó. Eu repeti o menos 3 porque ele está fora dos colchetes, mas olha só, o 5 que aqui era positivo, troquei o sinal dele. O 7 que era negativo, troquei o sinal dele. O 9 que era positivo, troquei o sinal dele. O 2 que era negativo, troquei o sinal dele, tá? E aí, restou ainda as chaves. Então, novamente, eu vou precisar olhar qual é o sinal que está antes das chaves. É positivo? Então, todos os valores que estão dentro das chaves vão conservar os seus sinais, vão manter os seus sinais. Então, ó, o 3 continua sendo negativo, o 5 continua sendo negativo, o 7 continua sendo negativo, o 9 continua sendo negativo. Opa, o 7 não, professora. O 7 continua sendo positivo. E o 2 continua sendo positivo. E aí, vamos lá fazer o seguinte. Vamos ver quais são os valores positivos que eu tenho. Eu tenho positivo 4, o positivo 7, positivo 2. No total, eu tenho positivo 13. Eu tenho negativo 3, negativo 5, negativo 9. No total, eu tenho negativo 17. Sinais são diferentes, a gente diminui seus módulos e não esqueçam de dar ao resultado o sinal do maior desses módulos. Então, eu faço 17 menos 13, 4. Como o 17 tem maior módulo, então o resultado leva o sinal do 17, que no caso, negativo. Espero que vocês tenham acompanhado bastante aí a explicação e vamos lá ao segundo modo de fazer essa operação. Vamos lá? Segundo modo é como se você estivesse resolvendo mesmo uma expressão, né? Primeiro que está entre parênteses, vamos resolver aqui. Eu encontrei então positivo 2. Para a retirada dos parênteses, para a gente eliminar de vez os parênteses, nós vamos olhar o sinal que vem antes dele. É positivo, então esse 2 vai sair dos parênteses conservando o seu sinal, ou seja, mantendo o sinal. Beleza? Vamos resolver agora, pessoal, o que está dentro dos colchetes. Então, ó, resolvendo aqui, ó, resolvi o que está dentro dos colchetes, né? Eu encontrei 5. Ih, professor, esse 5 está sem sinal. É porque esse 5, pessoal, ele é positivo. Aí eu vou precisar olhar o sinal que vem antes dos colchetes. É negativo? Então eu vou precisar trocar o sinal desse sujeito. Olha aí, ó, como é que eu troquei, ó. Retirei os colchetes e o 5, que dentro dos colchetes era positivo, sai dali negativo. E por último, vamos resolver o que está entre chaves. Resolvendo menos 3 menos 5, olha eu já dando a resposta, menos 8, né? E aí vamos retirar essas chaves. Vamos olhar aqui, ó, sinal é mais. Então, se é mais, ó, o que está dentro das chaves vai manter o sinal. No caso, o 8 sai das chaves com o mesmo sinal. Mais 4 menos 8, vamos diminuir os módulos e vamos dar o sinal do maior desses módulos. Então, minha resposta fica sendo negativo 4. Pessoal, tá aí a adição algébrica de números inteiros. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, vocês já sabem onde tirar as dúvidas, pelo ClassUp ou lá na plataforma, nos nossos chats. Muita atenção ao fazer os exercícios. Deixei algumas atividades para que vocês façam com atenção. E olha lá,
Depois da explicação, hora de fazer os exercícios. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.